A base aérea de Kalino abrigava o 14º Regimento de Aviação de Caça da Guarda da Força Aérea Russa e estava estrategicamente posicionada perto o suficiente da Ucrânia para permitir ataques com bombas planadoras. A Rússia dependia dessa base para manter a pressão sobre os destemidos defensores ucranianos. Hoje ela está em ruínas, alvo de um ataque com mísseis que demonstrou a superioridade estratégica dos planejadores militares ucranianos. O ataque a Kalino não foi apenas uma ação com mísseis, mas uma verdadeira aula de táticas militares modernas, utilizando técnicas precisas para destruir uma posição vital do inimigo. Neste vídeo, vamos explicar como a Ucrânia conseguiu destruir um dos locais militares mais importantes da Rússia. Mas antes, é necessário entender por que a base aérea de Kalino era tão significativa. Sua localização revela muito sobre sua importância. Kalino fica a pouco mais de 6 quilômetros de Kursk e a cerca de 50 quilômetros da fronteira norte da Ucrânia, um ponto estratégico para os ataques da Rússia. Durante boa parte da guerra, a base foi usada para bombardear o norte da Ucrânia com bombas planadoras, lançadas pelos poderosos bombardeiros Sukhoi Su-30SM, pertencentes ao 14º Regimento. Esses bombardeiros não eram usados para penetrar o território ucraniano, mas para lançar bombas planadoras FAB 1500, uma reminiscência da era soviética com grande capacidade destrutiva. Cada FAB 1500 pesa 1,5 tonelada e contém cerca de 200 kg de explosivos, tornando-a cerca de 31 vezes mais poderosa que uma granada de artilharia russa de 152 mm. Entretanto, as bombas sozinhas não eram eficazes. Para superar a resistência ucraniana e a ameaça de suas defesas aéreas, a Rússia equipou essas bombas com asas, permitindo que elas planassem por longas distâncias após serem lançadas do Sukhoi. Essa inovação custava entre 20 mil e 30 mil dólares por unidade, mas deu uma nova vida a armamentos antigos. Em março de 2024, a Rússia lançou cerca de 3 mil dessas bombas planadoras, atingindo uma média de quase 100 por dia, utilizando várias bases incluindo Kalino para devastar alvos ucranianos a partir de seu território seguro. Além disso, a base aérea de Kalino, com sua pista de 2.500 metros, abrigava também depósitos de combustível e munições, centros de comando e outras instalações essenciais para a operação russa. A Ucrânia estava ciente da ameaça representada por Kalino e fez esforços constantes para reduzir o impacto da base na guerra. Em dezembro de 2022, a Ucrânia lançou um ataque com drones, incendiando um reservatório de óleo próximo à base, o que gerou enormes chamas e fumaça. Embora o ataque tenha danificado parte das instalações, incluindo centros de comando, ele não foi suficiente para paralisar a base. A Ucrânia continuou seus esforços e, 8 meses depois, utilizou drones leves e baratos, conhecidos como UAVs de papelão, para atacar novamente Kalino. Esses drones carregavam pequenas ogivas e estilhaços metálicos, capazes de causar danos significativos, mesmo que de forma indireta, ao explodirem ou serem derrubados pelas defesas russas, espalhando destroços na área ao redor. Os pedaços de metal afiados causam danos devastadores a qualquer coisa com que entre em contato, incluindo as fuselagens das aeronaves, provocando mortes ou forçando reparos demorados em sistemas de armas danificados. Acredita-se que o ataque tenha danificado vários bombardeiros de caça usados pela Rússia para lançar suas bombas planadoras sobre a Ucrânia. Segundo Pravda, esses ataques com drones em 2023 resultaram na morte do comandante do 14º Regimento Aéreo estacionado em Kalino, junto com seu vice, e vários trabalhadores do aeródromo, alguns oficiais pilotos e um representante da contra-inteligência FSB da Rússia. Uma pequena vitória, mas uma vitória importante para a Ucrânia. Outro ataque significativo ocorreu em 31 de julho de 2024, quando o míssil Neptune, desenvolvido na Ucrânia e com alcance de cerca de 400 quilômetros, destruiu um depósito de munições em Kalino, demonstrando que a Ucrânia estava lentamente desgastando a base aérea russa. No entanto, nenhum desses ataques foi suficiente para paralisar completamente a base, e os lançamentos das bombas planadoras continuaram. Em resposta a esses ataques, a Rússia reforçou as defesas de Kalino, instalando sistemas de armas de alta tecnologia. Após os ataques com drones em 2023, Kalino recebeu pelo menos um sistema S-400, além dos S-300 já presentes na base. O S-400, conhecido como SA-21 Gravler Pelotan, é um dos principais sistemas de defesa aérea da Rússia capaz de disparar mísseis superfície-ar, SAMS, e alcançar alvos a distâncias de 250 a 400 km dependendo da versão. Suas ogivas carregam cerca de 143 kg de explosivos de alto poder, e o sistema pode ser equipado com mísseis 77N6, projetados para bater alvos diretamente do céu. O S-400 é capaz de detectar aeronaves furtivas e destruir mísseis Tomahawk, bem como mísseis guiados de precisão. Ele pode enfrentar múltiplos alvos simultaneamente,
sendo capaz de engajar até 36 ameaças aéreas ao mesmo tempo. Além disso, a Rússia reforçou as defesas de Kalino com a instalação do radar 64N6 Tombstone, que é considerado a pedra angular da rede de defesa aérea do país. Esse radar avançado, funcionando como um centro de comando para o S-400, detecta e rastreia ameaças aéreas que se aproximam, gerando imagens de radar 3D para garantir que o sistema de lançamento de mísseis esteja apontado corretamente. O Tombstone pode detectar mísseis de cruzeiro e aeronaves a até 300 km de distância, e até mísseis balísticos a 1.000 km. Ele também é capaz de detectar alvos voando a altitudes elevadas e em alta velocidade, com um teto de radar de 27.000 metros e capaz de detectar objetos viajando até 10.000 km por hora. Com essas capacidades, o Tombstone forma uma combinação letal com o S-400. Ele detecta as ameaças que se aproximam, seja qual for a velocidade ou altitude, transmitindo informações detalhadas para os centros de comando e para o S-400, permitindo que os lançadores de mísseis sejam extremamente precisos. O Tombstone também pode se conectar aos sistemas mais antigos S-300 da Rússia, tornando uma adição valiosa à defesa de Kalino. Essa combinação de sistemas de defesa fez com que Kalino fosse considerada quase impenetrável após os ataques ucranianos anteriores. Com isso, a situação se agravou para a Ucrânia com a instalação do Tombstone em Kalino. Agora, a Rússia podia utilizar seus sistemas S-400 e S-300 para atacar alvos civis ucranianos próximos à fronteira, disparando mísseis antiaéreos em trajetórias de mísseis balísticos. Combinados com as bombas guiadas da Rússia, esses mísseis estavam direcionados a cidades como Sumy e possivelmente Kharkiv, aumentando a pressão sobre a Ucrânia. A adição do S-400 tornou a base ainda mais difícil de ser atacada, mas também crucial para a Ucrânia, que precisava reduzir a pressão na frente norte da operação militar especial de Putin. No final de novembro de 2024, a Ucrânia conseguiu realizar um ataque notável, destruindo a bem defendida base aérea de Kalino. A questão era clara: como a Ucrânia conseguiu isso? A resposta começou a ser revelada em 18 de novembro de 2024, quando circulou a notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, havia finalmente autorizado a Ucrânia a usar armas americanas de ataque em território russo. Essa aprovação veio com restrições, permitindo o uso dos mísseis apenas para apoiar a defesa do território ucraniano na região de Kursk, na Rússia. Apesar das limitações, a autorização foi um marco significativo, pois forneceu à Ucrânia acesso a mísseis de longo alcance, testados em batalha, que poderiam atingir o coração da Rússia. O acesso a esses mísseis foi algo que a Ucrânia aguardava há muito tempo. Os Estados Unidos haviam se recusado a permitir o uso desses mísseis na Rússia por meses, mas a mudança de política de Biden provavelmente refletiu o desejo dos Estados Unidos de evitar uma escalada maior da guerra por parte de Putin. As bases como Kalino eram alvos óbvios para os mísseis de longo alcance, que poderiam atingir a base a até 300 quilômetros de distância. Obter permissão para usar esses mísseis foi crucial para a Ucrânia, mas por si só, eles não seriam suficientes para superar as fortes defesas russas em Kalino. Para isso, a Ucrânia precisava encontrar uma maneira de contornar essas defesas. A base de Kalino possuía uma estrutura defensiva sólida, especialmente ao norte, onde estavam as instalações de manuseio de armas, a pista de pouso e os sistemas de suporte técnico, além das fortificações que protegiam os sistemas S-300 e S-400. Essas defesas eram apoiadas por complexos de sensores a leste, onde provavelmente estava o Tombstone, em posição estratégica para detectar e interceptar mísseis e drones que se dirigiam à base pelo sul. No entanto, a Ucrânia não tinha intenção de atacar pelo sul. Em vez disso, a estratégia era atacar o Tombstone, que era essencial para toda a rede de radar da base. Eliminar o Tombstone significaria cegar a base, deixando os S-400 e S-300 sem a capacidade de detectar seus alvos, embora ainda pudessem disparar. A Rússia dependeria de sorte para acertar qualquer alvo sem o auxílio do radar. A Ucrânia provavelmente utilizou uma tática engenhosa para eliminar o Tombstone. De acordo com Kiev Post, a Ucrânia decidiu atacar Kalino pelo norte, em vez do sul, como havia feito em ataques anteriores. Drones de ataque de longo alcance foram escolhidos para o trabalho, provavelmente enviados em grande número e combinados com UAVs mais silenciosos, como o Braumor e o Puma. Esses drones foram programados para convergir ao norte de Kalino ao mesmo tempo, com a Ucrânia lançando um ataque em ondas. Os drones mais lentos e silenciosos foram os primeiros a se aproximar da área-alvo, entrando no alcance do Tombstone. Lembra o que dissemos antes? O sistema de radar da Rússia pode rastrear até 100 alvos simultaneamente, e esses drones mais lentos foram os primeiros a se tornar alvos, seguidos pelos UAVs mais rápidos enviados pela Ucrânia para a base aérea.
Cada um desses drones era um engodo, projetado para maximizar os limites de rastreamento do Tombstone e absorver os disparos dos S-300 e S-400. A estratégia envolvia confundir o sistema de defesa russo, com os drones seguindo rotas variadas, indo para o oeste-leste, com o objetivo de gerar caos. Com os drones dispersos, as defesas automatizadas russas começaram a derrubar os alvos enquanto os drones de ataque se dirigiam ao ponto crítico da base, o Tombstone, ao leste. Esses drones de ataque usaram a topografia da base para se proteger até que fosse tarde demais para os sistemas de defesa. O golpe final veio quando os drones de ataque atingiram o Tombstone, destruindo-o antes que ele pudesse coordenar a defesa da base. Isso abriu o caminho para os mísseis ataquiens da Ucrânia, que, enquanto a distração dos drones acontecia, foram lançados em direção à base aérea. Voando a uma altitude de cerca de 60 mil metros, os mísseis desceram e, ao chegarem perto da base, a rede de radar da Rússia já estava destruída, permitindo que os mísseis atingissem seus alvos sem resistência. Sem o Tombstone, os S-400 e outros sistemas de defesa aérea da Rússia disparavam cegamente no céu, enquanto os drones de ataque restantes ajudavam a desorientar ainda mais as defesas. Quando os mísseis atingiram a base, explodiram, liberando cerca de 950 bombas de fragmentação que devastaram Kalino, destruindo sistemas de armas e tornando a base inoperante. Em 26 de novembro, o Ministério da Defesa da Rússia tentou minimizar os danos, afirmando que o ataque causou danos insignificantes, mas as evidências mostraram o contrário. O exército ucraniano alegou que, além de destruir o Tombstone, o ataque eliminou pelo menos 2 sistemas de defesa S-400 em Kalino, o que significava que a Rússia perdera uma capacidade crítica de defesa. Esse ataque marcou uma mudança estratégica significativa para a Ucrânia. Ele reduziu a capacidade da Rússia de lançar ataques com bombas planadoras no norte da Ucrânia, além de interromper as linhas de suprimento que serviam aos soldados russos e norte-coreanos tentando retomar Kursk. O golpe psicológico também foi importante, pois mostrou à Rússia que a Ucrânia não apenas tem permissão para usar mísseis de longo alcance, mas também sabe como utilizá-los de maneira precisa e eficaz. Com Kalino fora de operação, a Ucrânia enviou uma mensagem clara sobre sua estratégia, e a pergunta é: o que isso significa para a Rússia? O impacto do ataque pode ser profundo, já que priva a Rússia de uma base essencial para seus ataques com drones, e abre uma brecha nas defesas aéreas que a Ucrânia pode explorar. O ataque à base aérea de Kalino foi um golpe poderoso tanto do ponto de vista militar quanto simbólico. A Ucrânia demonstrou que sabe exatamente o que está fazendo ao pedir o uso de mísseis de longo alcance, e agora a questão é como isso afetará a guerra. Qual será o impacto da permissão para a Ucrânia usar mísseis na Rússia? O tempo dirá. Mas, por agora, a Ucrânia desferiu um golpe contundente contra a Rússia. O que você pensa sobre o ataque à base aérea de Kalino? A Rússia poderia ter feito algo melhor para impedir esse ataque? Deixe-nos saber nos comentários.